Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O Shirink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast do Clube Intrínsecos. Esse mês a gente vai falar sobre A Outra Garota Negra, livro de estreia da Zakiya Dalila Harris, que foi na caixa de agosto do clube. Aqui comigo hoje eu tenho a Vanessa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui no Sem Shirink pela primeira vez. Vanessa, quem é você? Bom, quem sou eu na fila do pão? Eu sou Vanessa Oliveira, eu trabalho aqui no marketing da Intrínseca, junto com o glorioso Naoto e grande elenco. Eu fico à frente das ações de criadores e outras parcerias junto com a gloriosa Clara. E estou muito feliz de participar do podcast pela primeira vez. Quem acompanha as produções da Intrínseca talvez tenha me visto em algum outro story, ou quem sabe no Por Dentro do Intrínseco, qual eu já botei a minha fuça. E também tem o Sabine Mendes Moura. Oi, gente, tudo bem? Um prazer conversar com vocês sobre esse livro tão bacana. A Sabine participou também, fez um texto pra gente no Intrínseco Digital. O Intrínseco Digital, que é essa plataforma onde, além do conteúdo da revista, além de todo o conteúdo extra que a gente propõe no envio das caixas, a gente também coloca mais conteúdo extra. Então temos playlists, temos a reunião dos podcasts, temos artigos, ilustrações, tudo exclusivo. E a Sabine participou também fazendo um texto pro Intrínseco Digital de A Outra Garota Negra. Então, Sabine, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Bom, eu tô na fila do pão como autora, roteirista e sou diretora da editora Nua. Também escrevo uma coluna de cultura para Presença e PA. Muito bem, então a gente vai começar a discussão. Só um aviso aqui, antes de tudo, a gente vai falar spoiler. Vai ter spoiler do final, praticamente. Se você já leu o livro, você sabe o que acontece no final, você sabe que não dá pra falar sobre esse livro sem conversar sobre o final. A gente vai falar também sobre outros assuntos, sobre o glamour do mercado editorial, mas principalmente tem spoiler. Então, se você não leu A Outra Garota Negra, recomendo que você pare aqui, você leia, você volte depois, ou, se você já leu, ou não se importa com spoilers, vem com a gente. Como falei no começo, a gente vai falar sobre A Outra Garota Negra, livro que já saiu no Clube Intrínsecos, mas que também já chegou nas livrarias. Vanessa, você pode contar um pouco da história desse livro, por favor? Claro, o livro acompanha a história da Nella, que ela é funcionária numa editora chamada Wagner Books, e ela é a única funcionária negra dessa editora. E ela tá um pouco cansada de ser a única funcionária negra, ela sofre microagressões durante o seu dia a dia no trabalho, e aí, num belo dia, ela começa a sentir um cheiro, um negócio que ela reconhece, e ela descobre que tem uma outra garota negra naquele espaço, uma nova funcionária, e ela fica muito encantada com a perspectiva disso. Até que a história se desenrola, ela começa a receber bilhetinhos misteriosos com saia da Wagner agora, e a história vai indo para um caminho um pouco diferente do que ela imaginava. Mais que isso é spoiler. E esse cheiro do quê? Você falou que ela estava sentindo? Um cheiro de pasta de cabelo, pasta de cabelo, né? Uma manteiga de cacau, um negócio assim. A Outra Garota Negra é o livro de estreia da Zakiya Dalila Harris. A autora tem um mestrado em Belas Artes, né, com foco em escrita criativa de não ficção. E trabalhou como assistente editorial na Penguin por muitos anos. A Penguin, que é uma das maiores editoras do mundo, né? Ela disse que teve a ideia para essa história depois de um episódio engraçado que aconteceu no banheiro da editora onde ela trabalhava. Ela também era uma das únicas funcionárias negras do lugar. E um dia ela foi no banheiro e tinha uma outra pessoa negra lá, uma outra mulher negra. E ela ficou muito eufórica. Ela não conhecia essa pessoa, talvez fosse uma autora nova, talvez fosse uma fornecedora, talvez fosse só alguém passando por ali, mas ela ficou muito feliz em ver outra mulher negra e queria puxar assunto, mas ela fala em entrevista que achou muito esquisito puxar assunto em banheiro, que realmente é muito esquisito. Por favor, não puxem assuntos com desconhecidos no banheiro. E aí ela ficou pensando depois em como foi essa coisa, essa euforia que ela sentiu, né, por ver uma outra pessoa negra em um lugar de trabalho que é ocupado majoritariamente por pessoas brancas. E por que ela ficou assim? Ela fala que cresceu num bairro branco, de uma cidade branca de Connecticut, e que tem muito dela, quanto pessoa, na Nella, que é a protagonista da história. O trabalho na editora, o sentimento de deslocamento de suas raízes, as constantes situações e rótulos que ela vive recebendo, microagressões e tal.
E às vezes a gente percebe, aqui na Intrínseca pelo menos, né, em live, em tudo que a gente faz, que tem uma glamorização de trabalhar em uma editora, que os leitores criam, que o público cria, e eu acho que esse livro quebra um pouco do estereótipo, assim como O Diabo Veste Prada, né? A gente fala muito desse filme, mas assim como O Diabo Veste Prada fez com a indústria da moda uns anos atrás. Porque assim, gente, no fundo a gente trabalha com livros, geralmente a gente gosta muito de livros, quem trabalha com livros, né? Mas é um mercado como qualquer outro, é um mercado que tem seus problemas, tem falhas e, por que não, muito elitismo e racismo. Vanessa, você é minha colega aqui na Intrínseca, muitos anos, e trabalha no mercado editorial há mais tempo do que eu, inclusive. Eu te pergunto, existe algum glamour em trabalhar em editora? O dia a dia do trabalho é realmente o que as pessoas pensam, que a gente só fica lendo o livro e comentando sobre isso e panfletando? Tem e não tem, né? Sim e não. Primeiro que não é só a parte boa, obviamente. É um trabalho burocrático como muitos outros. Tem toda a burocracia que muitos escritórios têm. Então, nem sempre você está fazendo um trabalho legal, nem sempre são coisas divertidas. Tem muita troca de e-mails, tem reunião, tem sobe e desce, tem processos como qualquer outro lugar. E essa parte não tem glamour nenhum. É trabalho duro, às vezes suado. Agora que a gente está em 2 andares, meu Deus, minha perna que sabe. Mas tem também um pouco de glamour, sim, não vou mentir. Tem uma parte muito, muito mágica do trabalho, que é você ver as coisas acontecendo e as histórias tomando forma. Então, você participa de uma reunião, de outra, você vê um livro sendo comprado e você vê aquilo tomando uma forma, de uma maneira muito, parece mágica. Tem muito trabalho das pessoas, não é nem um pouco instantâneo, mas é fantástico você ver um livro chegando na loja, chegando na mão de um leitor, e aí quando você tem um evento tipo Bienal ou Flip, você ouvir da história de um leitor que fala, cara, essa história mudou a minha vida, ou mudou a minha perspectiva de alguma maneira, isso é fantástico. Então, essa parte é glamourosa. O resto é trabalho duro. E Sabine, você falou na introdução que você é escritora também, né, e é diretora da Editora Nua. Você escreve há mais de 30 anos e, inclusive, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. A Sabine foi minha professora na faculdade, ela me deu aula na faculdade que eu fiz. Mas eu queria que você respondesse pra gente uma pergunta similar à que eu fiz à Vanessa, mas visto por outra ótica. Existe algum glamour em lançar o próprio livro ou em abrir uma editora? Olha, eu acho que existe glamour, como a Vanessa falou, pegando o gancho aí do que ela disse, justamente nesse momento final, em que a gente está com o livro na mão, em que a gente realmente chegou a um momento de lançamento, chegou a um momento de celebração do trabalho, que, como a Vanessa disse, também é muito, muito duro. Mas, assim, eu falo de um lugar, né, como diretora da Editora Nua, que é um lugar de trabalho com o mercado editorial independente e que, muitas vezes, requer, né, um tipo de atuação em que a gente até brinca que, muitas vezes, a gente se coloca como eu-editora. Não é uma editora, é uma eu-editora. Porque a gente está trabalhando com nichos muito específicos, está trabalhando sem muito apoio, sem muita infraestrutura. No caso da Editora Nua, especificamente, nós somos todos voluntários e estamos num projeto de lançamento de carreira, de plataformas de divulgação para autores negros, LGBTQIA brasileiros. Então, assim, eu acho até que o glamour surge em direta proporção com a quantidade de trabalho duro que a gente precisa investir no carregamento de caixas, no acúmulo de funções, especificamente falando da minha rotina numa editora independente, né? Aquela coisa de você estar revisando um livro, copidescando outro, pensando uma campanha de mídia social e também fazendo a arte do post, enquanto empurra gentilmente com o pé a caixa de livros que vai embalar para o correio amanhã. E aí, claro, quando tudo isso dá um resultado numa feira e tal, você, nossa, é um glamour que você tem orgulho de dizer, eu construí esse glamour, acabei de construir meu próprio glamour, da mesma forma que qualquer um pode chegar em casa um dia e falar, nossa, mereço minha prática de autocuidado. Mas é muito, muito, muito trabalho, né? É bastante trabalho. Eu acho que a gente sente muito em feira, né? Eu acredito que você também. Na Bienal, por exemplo, a gente fala que é uma maratona porque é muito exaustivo, mas também é muito recompensador ver as pessoas gostando dos livros que a gente colocou na rua e fez campanha, aqui falando pelo marketing, né? E fez a campanha para as pessoas conhecerem, pensou nas artes e fez textos e chamou pessoas
pessoas, e você vê que as pessoas estão ali gostando daquilo e falando, olha, eu ouvi a playlist que vocês montaram, olha, eu vi o influenciador X que recebeu a caixa, eu fiquei apaixonado. Então, eu acho que a ponta, né, essa ponta de quando chega no consumidor e ele retorna para você, é que realmente é o momento em que você sente ali que vale a pena, né? Porque a gente brinca que a gente trabalha em muitos fusos horários aqui. O Intrínsecos, por exemplo, a gente está gravando agora já em outubro? Acho que a gente está em outubro, né? A gente está gravando sobre o livro de agosto, a gente está fazendo a divulgação de pistas do livro de novembro. Eu acabei de entregar o brinde de novembro e já estou pensando no brinde de janeiro, eu acho. Já teve reunião do livro de fevereiro e muito em breve a gente vai ter reunião do livro de março. Então, assim, a gente está 6 meses na frente, ao mesmo tempo que a gente está 6 meses atrás também, ainda com campanhas de livros que lançaram um tempo atrás, enfim, livros estão saindo agora. Então, acho que é realmente muito exaustivo e isso... Tem uma frase muito boa, eu não sou fã de futebol, mas eu vi o documentário do Pelé na Netflix, que é ótimo, e tem uma frase muito boa dele que é que a sensação da vitória não é tanto pela vitória em si, mas por você saber que acabou. Eu acho que é isso que a gente sente um pouco, e claro, nunca acaba, né? Porque livro em cima de livro, campanha em cima de campanha, a gente vai puxando. Concordo em gênero, número e grau. Acho que esse lance da feira tem muito a ver com o melhor de dois mundos, assim, é o ápice do trabalho e também o ápice da satisfação, é que nem aquele filme do Almodóvar, Dor e Glória. Tipo, você sofre pra caramba, mas você, no final, você dê muita satisfação daquele trabalho feito. Então, tem muito disso. É um misto das duas coisas. Bom, a gente falou do Diabo Veste Prada agora há pouco, e a gente fala muito na campanha, e também isso é uma coisa que veio de lá de fora, né, que eles usaram isso na campanha dos Estados Unidos também, que é essa comparação de A Outra Garota Negra com O Diabo Veste Prada e uma mistura de Corra, do Jordan Peele, né? Corra, que tem esse terror racial que ganhou destaque, com microagressões, ele, enfim, tem despertado uma série de discussões e debates aí desde que saiu. O Jordan Peele também já lançou outro livro, meio que isso virou uma tendência em Hollywood, que ele usa as microagressões como um dos elementos do suspense e do terror, quando ele coloca um personagem negro em um contexto extremamente branco e racista. Também a tensão da história vai aumentando com a competição profissional criada entre a Nella, que é a protagonista, e a Hazel, que é essa outra garota negra, porque ela chega do nada, a Hazel, na editora, e ela vai ganhando espaço muito rápido nas decisões da empresa, vai ganhando uma influência entre a chefia da empresa, e também vai ganhando o respeito de todo mundo, o que frustra muito a Nella, que está ali há muito mais tempo e nunca teve o devido reconhecimento. Uma das explicações que o livro dá pra gente sobre essa influência da Hazel é o uso da alternância de código linguístico, que é quando a gente adequa a nossa linguagem, comportamento e aparência de acordo com o meio onde a gente está. O termo tem um significado mais forte na comunidade negra, que precisa se adequar a todo momento para não sofrer tantas represálias. E a gente vê isso de forma muito clara em alguns filmes, tipo Infiltrados na Clã, Sorry to Bother You. Vocês acham que isso foi bem trabalhado nessa história? Eu acho que foi muito bem trabalhado na história. Eu acho que, inclusive, é uma das coisas que a Zakia consegue fazer melhor no livro, porque é muito difícil, assim, falando como autora até, é muito difícil criar o clima necessário para falar sobre microagressões sem perder o fluxo narrativo, né? Sem perder em termos de ritmo e fluxo narrativo, né? E que isso fique legível, que isso fique amigável para o leitor, né? No sentido de que seja uma coisa divertida, que seja uma coisa fluida de se acompanhar, mas a Zakia consegue fazer isso muito bem. É um livro que eu não consegui largar, porque ela consegue construir a tensão narrativa a partir de exemplos que acho que tanto pessoas negras quanto pessoas brancas vão conseguir reconhecer como altamente desconfortáveis pela forma como ela recorta, como ela apresenta esses exemplos, né? E isso cria uma ponte muito bacana de diálogo sobre como essas microagressões de fato são relevantes, são violentas, que muita gente ainda discute se isso é violência ou não, se isso é racismo ou não, como elas são de fato estruturais, e isso sim, em termos de escrita mesmo, da prática ali de sentar e construir essa cena, acho uma coisa muito difícil de fazer, e que a Zakia faz muito bem. Mas o que eu acho interessante é que quando você tenta esses processos, a forma como as microagressões acontecem no dia a dia, quando você tenta trazer isso para fala, quando você tenta colocar isso como testemunho, que é um pouco do que eu quis fazer, inclusive no texto que eu escrevi para vocês, né? Que vocês já mencionaram aqui, que na outra já mencionou aqui, é muito difícil lembrar de um exemplo específico, porque a sensação que você tem num ambiente de trabalho branco é de que isso
meio que consome a sua atenção o tempo inteiro, porque você sabe que não é bem-vinda e que a sua fala não é bem-vinda e que a forma como você se veste é considerada estranha ou colorida ou exótica, ou, né? Então, para um escritor dar conta de representar isso sem que se torne uma grande palestra sobre microagressões, mantendo o fluxo narrativo, é muito, muito difícil. E acho que a Zakia faz muito bem isso no livro. Concordo super com a Sabine. Eu acho que isso é muito bem retratado, muito bem exposto no livro. Eu acho que essa questão do desconforto, tanto nesses outros exemplos que o Naoto trouxe, deixa muito claro. Eu acho que quando você consegue colocar o leitor, o telespectador, o ouvinte, seja lá quem seja, nessa posição de desconforto, numa situação que é muito real, infelizmente, para muita gente, em muitas realidades, você consegue chegar no sucesso, assim, tipo, é isso aqui. O que eu queria mostrar, eu tenho um ponto aqui, eu te deixei desconfortável com essa situação, não que você entenda ou que você tenha vivido minimamente isso, mas você conseguiu captar um frame do quão bizarro é esse movimento. Então, acho que esse ponto do desconforto, de deixar a gente desconfortável lendo algumas coisas, eu acho que é um exemplo de como ela pontua isso muito bem durante o livro. Vocês, como mulheres negras, já precisaram ou ainda precisam fazer isso? Como é que é essa vivência? Cara, sim, eu acho que tem uma coisa de percepção também. Não necessariamente você percebe que você está passando por esses processos ou você entende as coisas que estão acontecendo com você, mas eu acho que infelizmente acontece mais vezes do que a gente gostaria ou que gostaria de ter assumido, inclusive. No texto que o Naoto comentou da Sabine, que tá lá no nosso blog, chama Gente Como Eu Antes que o Colorismo Tivesse Nome, que ela escreveu pro Quintas. Tem uma parte que a Sabine fala do cabelo, de alisar o cabelo, e esse lance de alisar o cabelo pra mim sempre foi muito, muito caro. A primeira vez que eu recebi o texto da Sabine, eu li essa parte, eu falei assim, caraca, como que isso é verdade? E como que eu vivi isso? E às vezes você não percebe, sabe? Às vezes você não percebe que você tem determinado comportamento, que você age de determinada maneira, que você faz determinada coisa porque alguém de alguma forma te impõe ou te mostra que isso é melhor ou mais bacana. E aí, com o tempo, com leitura, com conversas, com autoconhecimento, você vai se desprendendo dessas coisas que você constrói pelo outro. Mas sim, infelizmente sim. É interessante você mencionar essa coisa do cabelo, porque é uma coisa que fica muito forte, né? E muitas vezes é desmerecida, como se fosse um detalhe, né? Detalhe, de repente, para quem não tem esse problema. Mas sim, eu tive, né, como Vanessa já mencionou aí, que me adaptar. Hoje em dia, eu acho que é muito difícil. A gente vive numa sociedade racista, estruturalmente racista. Não posso dizer que não tenho que me adaptar, porque eu vivo nessa sociedade, não vivo em nenhuma outra. Mas assim, eu sinto que, por ter nascido e crescido, como eu falo também no texto, numa época em que essas coisas não tinham nome, como o título diz, eu nem sabia que era isso que estava acontecendo. E hoje em dia eu sei. Então, hoje em dia, eu desenvolvi um ponto de vista crítico em que eu me pergunto coisas que antes eu não me perguntava. E isso me protege muito de coisas que eu nem sabia que estavam acontecendo. É mais ou menos por aí. Essa coisa do cabelo, por exemplo, me levou a escrever um poema, porque o que aconteceu com o cabelo, que foi uma das adaptações, que de tanto alisar o cabelo, de tanto submeter o cabelo à química, e aí eu queria deixar anotado aí, né, fazer uma observação, que eu fazia isso porque eu achava que essa era a imagem que uma professora universitária precisava ter, uma imagem de competência. Eu não fazia isso para me sentir, porque eu achava que assim eu estaria mais bonita, ou porque eu achava que assim, não sei, porque isso combinava com o meu rosto, nada disso. Mas porque eu achava que isso era um pré-requisito profissional também. Então, depois de tanto tempo, o que aconteceu foi que meu cabelo começou a cair, né? E aí eu fiz o que o pessoal chama em inglês de big chop, né? Eu passei máquina zero pro cabelo crescer de novo, né? E crescer mais forte. Ele nunca foi tão mais forte como ele era, né? Mas cheguei a escrever um poema, publiquei num livro de prosa poética sobre esse processo de fazer passar a máquina zero em casa mesmo e começar a reconhecer o meu cabelo de novo depois de 6 anos, né? Só que como a Zakia também fala no livro, e aí tem essa questão da alternância de código linguístico, né? Por que alternância de código linguístico? E por que isso se aplica também a vestimenta, roupas e várias outras coisas, e cabelo e tal? É porque, né, língua, discurso, pode ser muita coisa. Mas tem coisas de fala também, diretamente, que eu tinha que adaptar. Assim, a gente tem autoras maravilhosas que falam sobre isso, inclusive a Lélia Gonzalez, que fala sobre o português. A gente tem várias línguas mesmo convivendo no Brasil e que muitas vezes a gente
acho que a maior parte da população brasileira ignora que existam. A maior parte das pessoas acha que existe o português, e o português correto padrão para que o revisor tem que colocar lá para funcionar até num livro mesmo, e ponto final. Só que tem várias construções que sofrem preconceito por terem origens negras, que é o que a Lélia chama de português, né? E eu fui criada lá na minha casinha de classe média, lá na zona norte do Rio, com pessoas que falavam assim. Então, quando eu queria, por exemplo, já em solo universitário, que para mim foi a grande pancada, né, de adaptação, ser informal com os alunos, fazer uma ponte ali de conhecimento, que eles entendessem melhor e tal, era esse tipo de código que eu ia usar, né? E aí, muitas vezes, eu tinha que fazer uma alternância mesmo de código linguístico em termos de palavras que eu ia usar, porque isso sofria preconceito. Isso não era considerado uma outra forma de falar. Isso era considerado um erro, uma forma de não falar, ou uma coisa simplesmente incorreta. E era uma coisa que eu ouvia também de vários alunos, né? Nossa, a gente chega na faculdade e a gente não sabe mais falar. O jeito que a gente sempre falou e se comunicou, de repente ele não é mais aceito. Existe uma origem racista bem evidente e pesquisada para tudo isso. E é uma coisa de elitismo também, né? Sim, mas aí quando você vai ver as origens do elitismo, muitas delas estão diretamente relacionadas às origens negras dessas estruturas linguísticas. Sim. Só recapitulando aqui, o texto que a Vanessa falou é o Gente Como Eu, antes que o colorismo tivesse nome. Tá no nosso blog, no blog da Intrínseca, faz parte do Quintas Pretas, que é um projeto nosso que abre espaço toda semana para mulheres negras pautarem conversas sobre temas fundamentais para a construção da nossa sociedade. E o texto que eu citei no começo é outro, é o Tudo Que Eu Deixei Para Trás, que está no Intrínsecos Digital de A Outra Garota Negra. Os dois foram escritos pela Sabine, os dois vão estar linkados aqui na descrição do episódio. Só para continuar um pouco nesse assunto, a autora, como eu falei lá no começo, ela disse que ela acha que talvez tenha colocado um pouco demais da sua experiência nas editoras, enfim, de vivências nessa história. Mas será que, eu fico pensando, será que essa obra também não serve mais do que ficção? Ela não acaba virando uma espécie de desabafo para Zakia? Sem dúvidas, assim. Eu acho, inclusive, muito corajoso da parte dela. Tem uma notícia que me surpreende muito toda vez que eu lembro dela. Não pela qualidade do livro, que isso é inquestionável, mas que, sei lá, acho que 40 editoras brigaram para publicar esse livro. E aí você vê, tipo, 40 editoras lá fora brigando. Lá fora, né? Aqui a gente é irretocável, ninguém vai mandar no nosso Renato. Enfim, mas 40 editoras brigando lá fora para publicar um livro que toca numa ferida muito cara, sabe? Essa realidade da Wagner Books, insira aqui qualquer nome, sabe? Poderia estar em qualquer outro lugar. Então, acho que é muito, muito corajoso da parte dela expor algumas coisas, que é isso, é uma inspiração, mas é um desabafo, é um relato, é muito próximo. Você não tem como ter vivido essa realidade e relatar uma história ficcional sem passar alguma coisa da sua experiência, da sua vivência. Eu acho que é natural até, e acho que é bom dar uma profundidade maior para a história. Eu também acho que ela foi extremamente corajosa, e esse livro é engraçado porque ele causa um efeito boneca russa, né, quando a gente vai pensar sobre esse tema da crítica às editoras, né, que na verdade poderia ser uma crítica também, apesar desse ser o universo retratado, uma crítica a qualquer empresa, né, mas assim, eu acho que todo mundo conhece boneca russa, bonequinha dentro de bonequinha, de bonequinha, de bonequinha. Ela está falando sobre uma coisa que faz muito parte da vivência dela, mas a gente tem cenas dentro do livro e personagens construídas a partir de como se expor e falar do racismo que realmente estava acontecendo numa determinada empresa acabou ferrando com a vida da personagem, né? Então, assim, não só ela fala dela, como ela constrói uma personagem que também passa por isso, como aí dentro disso a gente tem aberturas de várias possibilidades, porque não reverbera da mesma maneira se expor em diferentes personagens, né? Tem uma personagem que de fato se ferra, mas outras que nem tanto. Então, eu acho bem bacana isso, assim. Tem um efeito de não só isso perpassa a construção toda do livro, mas a construção de personagens, e não é uma visão chapada, não é uma visão superficial. Ela mostra que nem sempre se expor pode ter consequências tão radicais, embora muitas vezes tenha. E aí, a gente chega no final do livro.
que é provavelmente a parte mais polêmica de A Outra Garota Negra, porque é um final muito corajoso. Você colocar a pessoa que, teoricamente, entre muitas aspas, é a vilã como uma pessoa que sai ganhando no final, é uma coisa, assim, digna realmente de um filme de terror, ainda mais num assunto como esse. E aí, pesquisando, né, pra fazer essa pauta, pesquisando pra fazer a campanha, pra gente conversar aqui dentro da Intrínseca também, eu vi que a autora disse que quando ela começou a escrever o livro, essa foi uma das primeiras coisas que ela decidiu sobre a história, o final. E que ela quis que esse final não fosse feliz. Isso vem de uma paixão que ela tem por filmes de terror, e o livro acaba tendo muito essa mistura de gêneros, né? Ele começa muito real com o dia a dia da editora, aí ele aos poucos vai flertando ali com thriller, com suspense, uma conspiração, e ele termina com esse elemento fantástico, que é o creme de cabelo, e aí o final mesmo, o epílogo dele é um negócio meio terror, assim, você fica, caraca, não acredito que isso aconteceu. Em entrevista à Entertainment Weekly, a autora cita como uma de suas maiores inspirações o final de A Noite dos Mortos-Vivos, filme do George Romero, de 68, que praticamente criou o conceito de zumbis como a gente conhece hoje. Se você ainda não viu esse filme, eu vou falar spoiler dele também, mas assim, ele tem uns 50 anos, então acho tudo bem. No final do filme, o protagonista, que é um homem negro, ele conseguiu vencer os zumbis, e aí ele tá descansando dentro de uma casa, numa fazenda, um sítio. E aí quando amanhece, o exército chega na fazenda. Exército que, aliás, todas as pessoas do exército são brancas. E aí, o exército chega, vê o corpo dos zumbis no chão, e o Ben acorda. Isso que ele acorda, ele vai pra janela pra pedir ajuda, pra, assim, dar bom dia, sei lá, falar qualquer coisa. O exército vê, dá um tiro na cabeça dele, morre, acaba o filme. É um final chocante, que inspirou muitos outros finais pessimistas do gênero, e principalmente finais abruptos, onde protagonistas morrem, ou alguma grande revelação acontece e você não tem um desenvolvimento daquilo, e fica aquela sensação de que toda a história foi meio que em vão, porque o protagonista, o bonzinho, entre aspas, não venceu. O próprio Corra, né, que a gente citou, ele quase teve um final parecido, mas o Jordan Peele decidiu não seguir com ele e fazer um final mais otimista. Graças a Deus. O final é bem triste. Entretanto, o Nós, filme seguinte do Jordan Peele, tem um final mais esquisitinho ali, né? Polêmico. Enfim, a Zakia falou que pensou em mudar o final, mas ela não quis que o leitor se sentisse confortável com essa história. Ela queria tirar o leitor da zona de conforto, e ela queria que o leitor se perguntasse o que poderia ter levado o final para outro lugar, fosse de outra forma. Ela diz que, abre aspas, não quero que os personagens se livrem de uma situação facilmente, porque isso só reforça a ideia de que a responsabilidade dos negros resistirem ao sistema e não dos brancos em mudá-lo. Fecha aspas. E aí a pergunta é, claro, o que vocês acharam no final? Sabine, por favor, eu preciso de mais tempo. Ai, gente, então, eu fico até meio sem graça de dizer, só que não, eu amei o final. Amei o final e literalmente tenho testemunhas para isso. Eu li o livro numa tarde, mentira. Eu li o livro de sábado para domingo, nem podia. As pessoas estavam achando esquisito aqui em casa, mas eu li de sábado para domingo porque eu não conseguia largar o livro. E quando chegou no final, eu saí literalmente dando pulinhos pela casa e falando, não acredito, teve uma virada, foi pro Fantástico, ai meu Deus. E assim, muito animada com o final, porque em primeiro lugar eu acho que realmente isso que a Zakia diz, né, de que não é responsabilidade dos negros darem uma solução para um sistema como esse em que a gente vive, é genial e amarra, mas assim, como leitora e como mulher negra, eu não posso pensar, né, eu não tive a experiência de pensar por esse ponto de vista, nem posso falar por esse ponto de vista. Então o que aconteceu comigo foi, vendo um final que meio que faz com que toda a problemática continue e não se resolva, o que aconteceu comigo foi, o final me deu gás. Eu saí dali pensando, gente, em primeiro lugar, realmente a única coisa que eu posso fazer é pensar em soluções e construções e ações fora desse sistema, e que bom que existe espaço fora desse sistema, porque eu sinceramente acredito que existe todo um mercado e existe toda uma série de possibilidades de atuação para qualquer pessoa em qualquer profissão e mesmo fora do mercado profissional, fora do sistema, né? Também ela leva a gente a pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente chama de mercado e o que a gente chama de sistema, porque tem muitas coisas que estão acontecendo por fora ao longo do livro inteiro. Então, assim, de repente, essa coisa meio zumbi que acontece no final, já que a gente está dando spoiler mesmo, você vê que existe aquilo ali acontecendo, mas existem pessoas que estão fora daquilo ali e sobrevivendo também. Então, de repente, é um convite a vamos pro lado de fora, construir em paralelo uma coisa muito mais interessante.
interessante. E isso me fez lembrar de todos os movimentos de economia criativa, todos os movimentos de aquilombamento, todos os movimentos de reconstrução, de possibilidades de colegiado e colaboração que já existem hoje. Me deu gás, gente. Fora que, em termos, pensando como autora agora, a gente está sempre nessa discussão, né? Pelo menos me parece que ainda existe essa discussão de a literatura serve para quê? Serve para entretenimento? Serve para entreter? Ou serve para levar uma mensagem, ensinar alguma coisa, etc. Nesse livro, a Zakia consegue entreter, segurar a gente até o final, num ritmo de tensão elevadérrimo, abordando de forma extremamente hábil essa questão das microagressões, fazendo a gente sentir isso na pele. E aí depois ela faz uma virada e diz, olha, você não vai se safar disso tão fácil não, porque eu não vou terminar essa narrativa como toda narrativa de entretenimento. Vou te deixar aqui com esse desconforto. Então eu acho que ela junta o melhor dos dois mundos. Você consegue se entreter e aí no final tem essa possibilidade de, tudo bem, agora de repente virou um livro que realmente tem uma proposta reflexiva muito mais profunda, né? Nesse sentido, eu acho o livro maravilhoso, acho o livro incrível, assim. E dentro de muito que vem se propondo no afrofuturismo também. É engraçado que você falou isso agora e me veio uma coisa que eu não tinha pensado, em como ela não resolveu o problema, que é a organização, a outra garota negra, pode dar a sensação, porque eu fiquei pensando, você estava falando, eu estava viajando, eu fiquei pensando nessa coisa da novela, né, que o ator faz um vilão na novela e aí ele sai na rua, as pessoas atacam a pessoa achando que ela é. E aí, às vezes, a gente vê uma solução numa história, enfim, toda história parte geralmente de um conflito, e esse conflito se resolve no final. A partir do momento que você não resolve esse conflito no final, você mantém isso aberto na sua imaginação, você mantém isso ativo na sua imaginação como, ok, isso é um problema que ainda existe. Porque talvez se ela fechasse, se ela resolvesse, tipo, não, a Nella acabou com a organização e agora não tem mais isso, e aí a pessoa fala, ok, foi um caso de racismo que aconteceu na Wagner Books e não tem mais. E aí ela poderia ficar com a sensação de, não, isso é tudo ficção. Mas a partir do momento que você coloca, e aí eu tô extrapolando para um pensamento social até, fica essa impressão de, ok, isso acontece, isso tá acontecendo, e isso pode causar desdobramentos que eu não tinha pensado antes, né? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Esse relato quase que eufórico da Sabine beira me constranger, mas eu preciso ser honesta com os ouvintes e com a minha própria reação de que eu odiei o final no primeiro momento. Odiei, não tem outra palavra, eu odiei. Mas eu também entendo, caro ouvinte, a desconfiar da minha primeira avaliação em basicamente tudo. Qualquer filme, livro, qualquer produção que eu consuma, eu tendo a desconfiar da minha primeira reação, porque eu gosto de fazer isso, de debater, de conversar com outras pessoas, de ler uma resenha, para poder dar alguma profundidade a isso. E eu também acho que finais frustrantes, eles são os melhores finais, porque acho que você, de alguma maneira, você captura aquela história por mais tempo e você fica mais tempo discutindo sobre aquilo, porque um livro bom que você se satisfaz com o final, que ele é exatamente como você queria, você fecha e você abre o próximo. Um livro que você ficou preso a todo momento e no final ele não tem o desfecho que você esperava, você fica, caraca, eu preciso conversar com alguém agora sobre isso, eu preciso, por que ela fez isso? E aí depois de ver as declarações da autora sobre o que ela queria fazer com a história, o que ela esperava daquele final, aí eu não tenho outra escolha a não ser falar, parabéns, amiga, você arrasou, se você queria me deixar bolada, você conseguiu, se você queria me deixar com raiva dessa situação, você conseguiu, e é principalmente quando a gente leva a discussão para esse lado a gente não pode apresentar uma solução fácil para uma coisa que realmente continua existindo e que realmente não tem uma solução tão mágica assim, faz muito sentido, aí é realmente incrível o que ela fez, sabe? Mas a minha primeira reação foi essa, foi de ódio e de insatisfação, até porque eu tenho muita dificuldade, isso que a Sabine falou que ama, da saída fantástica, meu Deus, odeio a saída fantástica. Então eu tenho muita dificuldade de aceitar num primeiro momento, mas acho que se você traz um pouquinho mais de profundidade para esse diálogo, eu acho que hoje, nesse momento, como na outra disse, a gente tem um calendário muito, muito complexo de a gente estar discutindo hoje uma história que a gente leu há muito tempo. Hoje eu consigo aceitar melhor esse final do que no primeiro momento quando eu li. Então eu sou uma frustrada em recuperação com o final de A Outra Garota Negra. Eu queria só comentar uma coisa, que a saída fantástica costuma ser muito triste, porque é aquela coisa, beira a inverossimilhança, né? Tipo assim, como assim que você vai me fazer cair um caminhão aqui? É um Deus Ex Machina, né? Exatamente, onde não
existia caminhões, agora tem um caminhão para salvar ou para derrotar, seja lá quem for. Mas eu acho que nesse caso, a Saída Fantástica, ela reforça essa questão de que a situação do racismo estrutural, e principalmente observada a partir do ponto das microagressões, que muita gente ainda nem entende como violência, é fantástica, é absurda. Então, reforça isso. E uma outra coisa que me ocorreu aqui enquanto vocês falavam é que eu saí do livro pensando assim, gente, assim, a vilã, quer dizer, na verdade, vilões, né, porque tem toda uma história, né, toda uma organização, não venceram, porque eu não fiquei com vontade de levar aquela vida, sabe? Então, eu acho que ela também joga pra esse lado, assim, de, tudo bem, o final foi esse, mas sempre fica um espaço ali pra você imaginar outra coisa, que dá muito vontade de construir a própria história, ou continuar o livro, ou ficar pensando naquilo, onde ainda teria espaço, já que isso a gente não quer mais, né? A situação fica tão absurda, como eu acho que ela de fato é no dia a dia, que a gente acaba pensando, poxa, eu realmente tenho que buscar outros espaços, outras formas de viver e tal. Porque tanto no livro quanto no dia a dia, beira a ficção científica mesmo, a literatura fantástica, o que a gente vê em termos de racismo, né, no mundo. Depois desse pequeno desabafo da Vanessa, eu queria só fazer uma declaração pessoal aqui, não enquanto Naoto apresentador, mas enquanto Naoto que assistir filme de terror com a Vanessa é muito divertido. A gente foi do cinema ver o... Ele se diverte às minhas custas. É porque, assim, pra mim filme de terror é o seguinte, ou ele vai me dar muito medo e vai me deixar completamente rendido ao negócio ali chorando, ou eu vou me divertir com o absurdo dele. E aí quando a gente foi ver o Nós, né, Vanessa? Foi ver o Nós do Jordan Peele. E aí eu dava gargalhadas da Vanessa sofrendo do meu lado no cinema, porque era muito divertido. Sobre o final do livro, como eu falei, eu fiquei com sentimentos muito confusos e conflitantes quando eu li, mas eu acho que eu concordo com a Vanessa nesse ponto de que eu não gostei tanto, eu gostei não gostando, eu acho que meu problema não é com o final em si, eu acho que é uma questão de como ele foi resolvido, talvez pudesse se estender um pouco mais ali pra gente, enfim, ver esse desenvolvimento, mas eu acho que agora, 9, 10 meses depois de ter lido o livro, eu já fico um pouco mais... Já entendi, sabe? Já entendi por que isso foi assim e eu acho que eu também aceito um pouco melhor. E aí, puxando pra isso, o A Outra Garota Negra vai ganhar uma série na Hulu, com produção da Tara Duncan, de Narcos, e roteiro da própria autora, da Zakia, com a Rashida Jones, atriz que fez Parks and Recreation e também foi a roteirista do episódio Queda Livre de Black Mirror, que é aquele episódio que a moça tenta ir pra um casamento, se eu não me engano, e fica pegando a avaliação das pessoas, enfim, dá tudo errado. Aí eu fico pensando, eu falei isso agora de talvez um pouco mais de desenvolvimento, o que vocês acham que deveria mudar na história para essa série e o que não deveria? E como é que a história da Nella e tudo isso, essa trama da Wagner Books e da organização a Outras Garotas Negras pode ganhar novos conceitos, novos contornos em uma adaptação para streaming que a gente viu recentemente o Novos Desconhecidos também, né, que mudou bastante do livro, mas que acabou levando para um outro lugar ali. E aí são meio que dois produtos parecidos, mas diferentes nas discussões. Eu acho que dá pra ir pra muitos lugares diferentes, porque as personagens que a Zakia criou são muito ricas, então dá pra tranquilamente você ter uma série multipersonagem, né, e multiplot, tipo, a gente vem vendo, né, como tendência em Orange is the New Black, desde a época, na verdade, Desperate Housewives, mas mais nessa pegada de cada episódio focando numa personagem especificamente, como várias séries vêm fazendo, e aí eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais sobre a organização, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o funcionamento. Na verdade, o livro tem tantas camadas que acho que ela vai ter que escolher um foco, né? Mas eu gostaria de saber mais sobre a organização e talvez até de ter a história contada a partir do ponto de vista dos membros da organização e não a partir do ponto de vista de quem sofre as consequências dos atos de membros da organização, né? Também acho que, se for para seguir o ponto de vista de quem está sofrendo as consequências, a gente talvez pudesse explorar mais, assim, o mercado editorial, o escritório, o funcionamento do escritório, etc., mas ter outras editoras e começar a criar, assim, expandir a partir da realidade de, sei lá, lançamentos conjuntos, produtos conjuntos, intrigas maiores nesse sentido, porque aí você poderia ter as microagressões aparecendo em contextos diferentes e não apenas uma editora estabelecida para ser o local responsável pela visão do mercado editorial e um lugar mais, assim, considerado de gueto, né, que é aquele salão / lugar onde se fazem leituras de poesia que aparece no livro. Eu acho também, esse final fantástico, ele poderia dar o tom da adaptação.
E aí talvez isso ajudasse a cortar um pouco a sensação que a gente estava comentando agora, né? Se a série encarasse mesmo, assumisse que sim, vamos tratar desse tema como absurdo, extrapolasse isso um pouco mais como... Acho que já aparece desde o início em Corra, já aparece desde o início em Nós, né? Nós acho que entra um pouco depois, não sei. Mas enfim, desde o início também. Mas se ela pegasse mesmo um gênero, né, para se apoiar, e aí poderia ser tanto o fantástico mais geral quanto o terror, talvez isso pudesse ser trabalhado de mais fluido. Eu acho que seria mesmo uma exigência, né, do formato série. Isso podia ficar bem interessante. Concordo muito com esse último ponto da Sabine, porque correndo o risco, inclusive, de parecer contraditória, eu disse que não gosto da saída fantástica, mas se isso me é apresentado desde o início, eu tenho mais facilidade de digerir esse processo. Puxando uma outra adaptação que a gente teve, até de um livro do Intrínsecos, Clube Maravilhoso, Território Lovecraft. Li, amei Território Lovecraft, tive uma grande experiência literária, e aí, quando a série foi adaptada para HBO, na outra eu já disse para vocês que eu tenho uma leve questão com o negócio de terror, bem amigos do Intrinsecast, meu Deus do céu, eu passei dificuldade com aquela série, eu sentia muito medo toda semana, eu meio que assistia à meia luz, porque eu não tinha coragem de apagar, e eu falava assim, cara, quando eu li, não era assim, porque quando você lê, você dá o tom do medo que você vai sentir. Na televisão, o negócio pula na sua cara e você não tem como fugir daquilo. Mas aquela questão do sadomasoquismo, né? Mas é legal, é bacana, a série é maravilhosa, eu recomendo. Mas eu acho que ela tem um tom diferente do medo ali que eu não senti no livro. E aí eu acho que se a gente tiver mais disso numa adaptação da Outra Garota Negra, pode ser legal. Vou sofrer assistindo? Vou sofrer assistindo. Mas acho que pode ser divertido. Ai, Vanessa, por favor, assiste essa série do meu lado pra dar umas risadas. Vocês falaram aí, só pra encerrar, uma coisa que eu lembrei que eu tava conversando com os amigos ontem é de Atlanta, da série Atlanta, que ela também tem uns episódios muito aleatórios, que ela usa umas coisas fantásticas, tipo o episódio da TV branca, que é excelente, o episódio do carro invisível, são uns negócios que são muito absurdos, assim, e não entram em nada. A princípio não parecem que vão fazer sentido dentro daquele universo. Atlanta, que é uma série que fala sobre questões de negritude em Atlanta, né, na cidade, e de como esse cara que tem um filho pequeno, ou uma filha, não lembro agora, e é divorciado, como ele lida com essas questões, como ele consegue dinheiro. E aí ele coloca um estoque de realismo fantástico ali que eu acho que poderia ter, tipo, sei lá, uns 2 minutos de alguma coisa esquisita acontecendo em cada episódio. Eu acho que o formato série também você ganha muito por você ter, sei lá, 6, 8 episódios, tem 6 ou 8 horas para desenvolver o assunto. Gostei da ideia da Sabine também, de mostrar um pouco mais do lado da organização. E aí, Vanessa foi contraditória, eu acho que eu mudei de ideia. Eu acho que talvez desenvolver, enfim, a turnout ali da Nella não seja a coisa mais interessante, mas você dá esse choque do final abrupto, mas mostrando outras partes antes. Eu acho que talvez faça sentido. Bom, é isso. Mais um episódio pra conta. Vanessa, obrigado. Sabine, muito obrigado. A gente sempre recomenda coisas pra assistir. Eu vou recomendar o Sorry to Bother You, que é um filme estrelado pelo moço que eu sempre tenho dificuldade de falar o nome, Lakeith, alguma coisa, não lembro, mas é um excelente filme que também tem o Armie Hammer também tem muito disso da coisa fantástica e de como um homem negro, que na história ele tem uma voz, ele consegue fazer uma voz de branco e aí ele entra numa empresa de telemarketing, porque voz de branco ele consegue vender mais. E como essa coisa absurda e bizarra funciona. É um excelente filme. E eu quero deixar de recomendação também o Atlanta, que eu falei que é uma série. Se eu não me engano, tá no Star Plus. São muitos streamings, mas era da Fox. Então acho que talvez esteja lá. Sabine, quer recomendar alguma coisa? Mandar um beijo pra alguém? Deixar algum recado? Pedir para as pessoas te seguirem nas redes sociais? Fala da sua editora aí, por favor. Suas coisas. Gente, então, eu quero recomendar Cara Gente Branca, que acabou de sair, acho que volume 4, e que resolve a questão de ter que gravar na pandemia de uma forma fantástica, bem interessante, incluindo, assim, fazendo um gancho bem legal com o que precisava trabalhar em termos narrativos. Então, assistam. Eu quero também fazer recomendações de livros, gente, não é pra assistir, mas é livro. 2 livros são da minha editora, na verdade 3 livros são da minha editora, que mexem com essa questão do afrofuturismo. Um deles se chama Necropoéticas, do Marco Aurélio da Conceição Correia, que são 13 contos em vários lugares da diáspora africana, África, Brasil, Haiti, vários pontos diferentes. Quero recomendar também
O Último Retinto, do Preto Júnior, e recomendar Não Podemos Esperar, que é um livro do Israel Neto que acabou de vencer o prêmio Melhor Narrativa Curta de Ficção Científica na Odisseia de Literatura Fantástica de 2021. Olha que incrível. Todos esses livros, de uma maneira ou de outra, vão trabalhar com perspectivas afrofuturistas e vão tocar nesse tema das microagressões, mas também algumas das macroagressões mais conhecidas, mais convencionalmente entendidas como racismo. Queria também mencionar aqui Tempo Literatura, que tem umas obras muito interessantes nesse sentido, inclusive Ubuntu 2048, que também foi premiado nessa Odisseia de Literatura Fantástica. Então, fora isso, gente, me seguir é super fácil. Todas as minhas redes são Sabine Mendes Moura, Instagram, Facebook, onde quer que vocês me procurem. E é isso. Vou recomendar fazer um auto merchan do Quintas Pretas, que o Nalto já falou aí mais cedo, que tem texto da Sabine, tem texto de um monte de gente, que se eu fosse citar um por um, eu ia esquecer de alguém e não ia ser justa. Tem texto, tem vídeo, tem foto, tem arte, tem ilustração, tem muita coisa bacana. Tá no nosso blog, se você procurar por Quintas Pretas, você vai achar lá uma tagzinha, e tá no destaque do nosso Instagram, @intrínseca, tem lá o Quintas Pretas, vocês vão achar um monte de coisa bacana. Tem textos sobre colorismo, tem passabilidade, tem muita coisa bacana. No Intrínseco Digital, do Outra Garota Negra, eu recomendei uma série para quem quer se aprofundar nesse universo literário. E aí aqui eu vou recomendar um livro também do Intrínsecos, A Metade Perdida. Se você não leu, volta 2 casinhas, vai lá, lê. Aí depois você vem aqui escutar o episódio, conversar a gente sobre isso. Tem podcast também. E isso aí, ó. Aí já faz o serviço completo. E aí tem um filme que vai estrear na Netflix, que eu vi o trailer outro dia, tá? Ela mandou lá no Slack, tô muito ansiosa pra assistir, que chama Péssimo. Tô recomendando sem nem ter visto, mas eu quero trazer pra você aí a ansiedade de compartilhar isso comigo, que fala sobre essa questão da passabilidade, que eu acho que também é um tema muito, muito interessante. E é isso. Essa é a minha dica. Gente, Vanessa, Sabine, muito obrigado de novo. Vocês foram incríveis, o podcast ficou ótimo. A gente volta em breve falando sobre Forward, um livro que veio na caixinha de 3 anos de Intrínsecos, um livro, uma coletânea de ficção científicas, encabeçada aí por Blake Crouch e com um grande elenco também, que são muitos nomes. A gente se vê no próximo episódio do Senchirink. Muito obrigado a vocês que ouviram até agora. As indicações todas vão estar no post aqui, no Spotify também, tá bom? Um beijo, bebam água. Se você não tomou vacina, se vacine, por favor. Continuem usando máscara e até a próxima.